Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Lindenberg para uma aula de filosofia do primeiro ano. Essa aula ela tem o intuito de ser um guia de estudo, uma revisão para a prova, uma questão assim básica, uma noção básica de cada capítulo que vai cair na prova, para a gente ter uma noção, né? Fazer um balançozinho, uma revisão, né? Uma noção aqui, o que, é que vocês devem encaixar para estudar para poder fazer uma boa prova. Ó, primeiro lugar, referente à unidade um, né? E a gente vai primeiro destacar o capítulo um, filosofia, o que é isso? Essa série aqui, pessoal, ó, é a série de um professor de filosofia na Espanha. Essa série tem até na Netflix. E ela é interessante que ela aborda diversos conteúdos, vamos dizer assim, diversas perspectivas da filosofia em sala de aula com jovens, através desse professor, né, o ator. E aí é de forma bem dinâmica, descontraída, engraçada. Quem tiver interesse de assistir é legal. Acho que o nome da série é Merlin. É uma série espanhola, especificamente de Barcelona, né? Mas vamos lá. É uma dica, né? Tem na Netflix. Galera, é o seguinte, não vou nem adentrar aqui o introdutório, falar aqui de forma mais sucinta, mais objetiva do que deve se tratar aqui do conteúdo. O primeiro lugar que a gente precisa entender é que a base essencial da compreensão filosófica, do entender a filosofia, é o pensamento, é o pensar, é a reflexão. Né? Isso é algo fundamental, primordial para vocês entenderem. Em que também tal, tal condição humana do pensar proporcionou, obviamente, não somente o pensar, mas o trabalho, entre outros elementos, proporcionou o conhecimento, proporciona o conhecimento. Né? E isso é algo extraordinário, algo extraordinário do ser humano. Tá bom? Isso é a grande sacada, a grande inteligência, a grande marca humana. Né? O pensar, transformar, o compreender, né? E por fim, o conhecimento. Filosofia, o pensamento conceitual. Vamos lá entender um pouco disso. Do ponto de vista do significado da palavra, a grosso modo, ela é de origem grega, designa filo, se designa amigo, amante, sofia significa sabedoria. O significado da filosofia, portanto, é o amor, a amizade pela a sabedoria. Se a filosofia é o amor pela sabedoria, isso quer dizer que ela não é a própria sabedoria, e sim uma relação com o saber e que implica um movimento de construção e de busca de sabedoria. O filósofo não é um sábio, é alguém que busca o conhecimento. Essa é a grande sacada da filosofia. É o constante buscar do conhecimento. É a constante questionar a si e ao seu redor quando não se conhece, né? Questionar o que não conhece. E também se questionar quando você realmente sabe se conhece ou algo desse tipo. O filósofo Aristóteles definiu o ser humano como um animal portador da palavra que pensa, isto é, ele é um animal racional. A filosofia é uma atividade mais designada de ser escolhida pelos homens. A filosofia é inerente do ser humano. Vamos lá, algumas duas perspectivas sobre filosofia segundo Michel Foucault, um filósofo francês do século XX. Como busca de sabedoria, entendendo o conhecimento como algo que vem de fora, a qual podemos ter acesso pelo pensamento, e como um trabalho de cada um sobre si mesmo, um modo de construir a própria vida, transformando-se sempre e aprendendo com isso. Você vê que tem duas alternativas para a compreensão do que é filosofia. A primeira, segundo o filósofo Michel Foucault, percebe-se que é uma análise externa, entender o que há, é buscar a sabedoria, entendendo o conhecimento como algo que vem de fora, né? É a reflexão, é utilizar-se do pensamento, utilizar-se das perspectivas racionais para entender fora e a forma de entender o que está ao seu redor, entender a natureza, entender as relações humanas e saber lidar com elas, entender e de fato aprender com elas. E tem o segundo momento que basicamente é o sentido do autoconhecimento. A filosofia, por natureza, ela estimula o autoconhecimento, ela estimula você
refletir de si mesmo, fazer uma autocrítica, compreender você, repudia qualquer tipo de perspectiva automática, de viver no automático, de aceitar as coisas como estão. Filosofia não é isso. Beleza? Interpretações disso. Obviamente, quando se trata de filosofia, nós estamos falando de faculdades racionais, utilizar-se da racionalidade, né? Na busca do conhecimento, a filosofia elabora conceitos para buscar e compreender o que são conceitos. Para começar a compreender o que são conceitos, pense no que significa para você a ideia de justiça. Aqui faz uma reflexão sobre a compreensão do que é justiça. O conceito auxilia a filosofia a melhor tentar. É uma ferramenta, o conceito, vale lembrar. É uma ferramenta que filósofos, cientistas de qualquer natureza se utilizam para melhor descrever e entender as reflexões, os pensamentos, as ideias, as respostas, as saídas, as perguntas. É para melhor encaixar, para melhor promover resoluções, para melhor entender e clarear o que nós estamos observando, analisando, aplicando e por aí vai. Esse é o objetivo do conceito. Né? Trazer o filósofo Gramsci do século XX, no início do século XX. Alguns desses conceitos atravessam séculos, embora tenham sido elaborados com contextos históricos diferentes, pode se despertar a nossa reflexão, ajudar na formulação dos nossos próprios conceitos. Pense, por exemplo, no conceito de felicidade. Muitos filósofos já estudaram o assunto em diferentes lugares e épocas e elaboraram as mais variados conceitos de felicidade. Esses conceitos são importantes como referência, mas não são estáticos. Mudam conforme o contexto e as motivações. Isso é importante ressaltar. Nada é estático, porque nós, seres humanos, estamos em constante mudança. Em determinados momentos históricos, a mudança é drástica, em outras não, mas nós estamos sempre em constante mudança. Inclusive, mesmo em âmbito individual, por exemplo, em âmbito até menor, micro, nas relações micro, percebemos o quanto nós mudamos. Percebemos em quando nós tínhamos 7 anos, não é a mesma coisa quando nós tínhamos 17, e nem muito menos vai ser quando tivermos 27, e muito pior quando tivermos 37. As coisas mudam constantemente. Imagine do ponto de vista macro das relações humanas, da dinâmica da natureza, da forma de como o ser humano se relaciona com a natureza e com outros seres humanos. E, por exemplo, a situação atual promoveu uma mudança drástica, né? De comportamento, de pensamento, de entender as relações, de compreender o que é uma doença, de entender vários e vários outros elementos. E os filósofos, os cientistas tentam, a cada dia que passa, através de mudanças, perspectivas, desafios, entender a natureza a partir de questionamentos por aí vai. Do ponto de vista histórico da filosofia, qual foi o primeiro filósofo? Né? Tales de Mileto. Não vou me aprofundar, estou trazendo questões chaves. Né? Foi uma das principais escolas filosóficas, Magna Grécia, ela foi fomentada por Pitágoras. Né? Aqui vai dando alguns exemplos desses setores. Vai falar de Sócrates, né? Ele vai ter uma noção interessante sobre a compreensão do que é público, por aí vai. A civilização grega antiga construiu uma cultura pluralista, que é um pouco do contexto histórico, né, da Grécia Antiga. Os gregos estimulados a pensar por si mesmos. Os gregos gostavam de discutir e polemizar, isso é fundamental. Polemizar é aquilo que é próprio da guerra, do conflito, da disputa. Os textos filosóficos, no primeiro momento, de forma poética, até mesmo utilizando-se muito de narrativas mitológicas, as primeiras textos do ponto de vista das reflexões filosóficas. Eu tenho até um livro do Platão aqui, República. Eu tenho o livro do Platão, República, Aristóteles, Política. Logo quando adolescente eu li esses livros clássicos que fala um pouco sobre a narrativa um pouco mitológica, né? E isso que vai essa ideia da filosofia e mitologia a gente vai fazer uma relação já no próximo capítulo. Filosofia e opinião já no próximo capítulo. Qual é a sua opinião sobre a política? O que você pensa sobre a liberdade? Para você, o que é uma amizade verdadeira? Perguntas como essas costumam surgir em rodas de conversa entre amigos. Para respondê-las, você reflete, cita exemplos, faz comparações. Mas será que está utilizando o pensamento filosófico? Veja como se diz sobre
veja o que diz sobre isso o filósofo francês Gilles Deleuze. É da opinião de que veja as desgraças dos é da opinião que vem as desgraças dos homens. Isso porque a opinião é um pensamento subjetivo, uma ideia vaga sobre a realidade, que não tem fundamentação e na maioria das vezes nem pode ser explicada. É comum, por exemplo, alguém dizer que é contra ou a favor de algo sem um motivo concreto. Talvez, infelizmente, eu acho que o grande problema hoje é as pessoas tentarem descrever a realidade, principalmente descrever a realidade de forma muito complexa, com base em opinião. Vale lembrar que a opinião não não significa verdade. Opinião não significa ciência. Opinião não necessariamente significa filosofia ou reflexão filosófica. A opinião ela pode até mesmo estabelecer-se equívocos, negacionismo, tragédias, políticos dizendo que a pandemia é uma grande gripezinha e por aí vai. Basicamente isso é a reflexão desse primeiro capítulo. Vamos lá para o segundo capítulo. O segundo capítulo, pessoal, está carregando aqui. O segundo capítulo é as outras formas de pensar, a filosofia, as outras formas de pensar. Vai falar muito sobre a questão do conhecimento humano em determinados contextos históricos e o primeiro conhecimento humano, da qual o ser humano, logo lá no início, lá nas primeiras civilizações complexas, se condensou uma forma de conhecimento chamada mitologia, que hoje nós entendemos como mitologia, tá bom? Aqui vai citar um filme, mas não vou detalhar sobre isso. E essas mitologias, elas esteve em torno, muitas das vezes, atrelado a o que era entendido a realidade e a natureza através de perspectivas das religiões politeístas, em que se para tentar responder grandes dilemas grandes questões da humanidade para a época, por exemplo, o funcionamento da natureza em toda a sua complexidade, a morte, entre outros grandes mistérios da época, se baseava a partir das interpretações dos líderes religiosos com base nos deuses. E isso se fomentou, esse tipo de estrutura de conhecimento se fomentou em outras instâncias. Esse momento foi um momento chamado mitológico, né, das interpretações mitológicas da realidade, da compreensão. Vale lembrar que na Grécia Antiga isso ainda era muito forte, era muito presente. Mas mesmo assim os filósofos gregos começam a questionar e começam a tentar entender, começam a refletir e se basear em uma perspectiva de compreender a natureza através do ponto de vista racional, a partir do questionamento, a partir da lógica humana, não das lógicas dos deuses, não da compreensão dos deuses, né? A tradição mitológica não é exclusivamente dos gregos, povos orientais também, etc, etc. A mitologia grega, portanto, não constituía uma religião sistêmica, institucionalizada, mas uma espécie de religiosidade aberta que se transformou ao longo do tempo, de acordo com as novas influências culturais recebidas. Chegou a incorporar ideias contraditórias entre si, até versões muito diferentes da mesma história. No século VIII a.C., as principais narrativas mitológicas foram reunidas em poemas épicos, né? Homero características do mito e sua atualidade. O mito é uma forma de explicação da realidade que utiliza narrativas imaginárias, sobrenaturais e em geral transmitidas oralmente. A descrição do mito, né? O mito é uma forma de explicação da realidade que utiliza narrativas imaginárias, sem nenhum tipo de base, sem nenhum tipo de fonte, é simplesmente do imaginário. Vale lembrar que isso é muito presente na sociedade, principalmente hoje no mundo das fake news. Acho que as fake news é a grande resposta de como as mitologias estão presentes na atualidade, né? A filosofia ela floresce em um mundo governado por mitos. Justamente por esse motivo desenvolveu-se uma forma de pensamento que pretendia se diferenciar da mitologia. Se o mito era uma narrativa sobrenatural, uma história criada pela imaginação para explicar o mundo, a filosofia pretendia ser um pensamento não fantasioso,
que se baseava no raciocínio, no exame criterioso e a consciência das coisas, buscando uma explicação racional e não sobrenatural. Essa é a grande resposta da filosofia. Vamos lá para o próximo conhecimento. O próximo conhecimento que se deu grande base quando ela se torna sistêmica é a religião, né, os conhecimentos religiosos. Como você viu anteriormente, a mitologia tem certa proximidade com a religião, mas não é uma religião. Qual seria então a diferença? Basicamente pode-se dizer que a religião é um conjunto de crenças, em geral amparada em um texto, compreendidas como uma revelação de Deus, ou de um grupo de deuses, ou seres humanos, por serem verdades reveladas por deuses. Eles podem ser e não podem ser contestadas. Dizemos, por isso, que as religiões são dogmáticas. Dogmas são fundamentos indiscutíveis, são verdades absolutas que não podem ser questionadas. Outra característica importante da religião é a existência de ritos que orientam a relação dos seres humanos com os divinos. Alguns outros elementos, né? E como é o tipo do conhecimento religioso? Algumas características do conhecimento religioso, né? Um conjunto de ideias expressas em um texto sagrado, né, para legitimar as palavras de um deus ou deuses, tá bom? Pela organização, ou então por tradição, através, né, oral, pela organização institucional de pessoas que administraram esse conhecimento e são responsáveis pela mediação entre os fiéis e o conhecimento, e pela definição de rituais que delimitam a forma de viver esse conhecimento e se relacionar com ele. A filosofia também quebra isso, né? A ciência vai quebrar esse tipo de perspectiva, onde vai se mostrar as diversas contradições que não convêm com a realidade, não convêm com as interpretações sobre a natureza e as relações humanas e por aí vai. A fé e a razão, o grande dilema, ou o grande choque, né? A filosofia medieval. Depois da religiosidade, da religião, depois da religião, a Idade Média vai se estabelecer uma nova roupagem, uma nova configuração da religião, e essa religião ela vai resgatar a tomada de estudar os filósofos gregos, e a filosofia medieval um pouco disso, né? Um pouco da junção da filosofia grega com a religião, muito evidenciado do cristianismo, né? Dá uma nova roupagem, né? No longo período medieval, acompanhamos um intenso desenvolvimento de uma filosofia cristã, ainda que alguns teólogos da igreja tenham feito oposição a ela. Em larga medida, a questão central dessa filosofia pode ser definida como as relações que se estabelecem entre a fé, que é a crença em Deus, e a razão, que é o pensar sobre Deus. É um grande salto, né? O senso comum, além da mitologia, além da religião, o que se pesa muito no ser humano, nos seres humanos é o senso comum, né? Muitas vezes as pessoas julgam possuir conhecimento suficiente para determinados assuntos sem se dar conta de que esse conhecimento chegou até elas já pronto e que pode estar colocado no senso comum. Outro exemplo, você já deve você já deve ter ouvido algum ditado popular como o que afirma: as aparências enganam. Os ditados populares são uma sabedoria oral transmitida de uma pessoa para outra, geração em geração. De algum modo, os ditados evidenciam um tipo de conhecimento que todos nós experimentamos e que se convencionou chamar de senso comum, na medida em que é partilhado por um grande número de pessoas. Caracteriza-se por um tipo de conhecimento absorvido sem muitas reflexões e sem aprofundamento. Todos nós pensamos e construímos uma visão de mundo. Das coisas que observamos e vivemos cotidianamente, tiramos conclusões e elaboramos explicações. Mas esse tipo de conhecimento, em geral, não é sistemático e não se baseia em métodos. O senso comum é muito trabalhado do ponto de vista da reprodução do que o ser humano acumulou de conhecimento e uma reprodução
sem nenhum tipo de reflexão, ou de análise, ou de método, para tentar de fato dizer se esse tipo de abordagem, ou de tipo de explicação tem coerência ou não. O senso comum ele é muito presente nas nossas vidas e por aí vai. Nós, por exemplo, nós não sabemos com detalhes como é o processo da nossa nutrição. Nós nos alimentamos, sabemos basicamente o que são alimentos saudáveis e não saudáveis, e muitas das vezes nós reproduzimos e taxamos, né, o que seria um alimento saudável ou um alimento não saudável. E esse tipo de taxação, de taxar essas coisas, é nosso conhecimento do senso comum sobre alimentos saudáveis ou não saudáveis. Né? É... Pensar criativo, filosofia, arte e ciência. De acordo com o que estudamos até aqui, mitologia e religião e senso comum são formas de pensamento que produzem certos tipos de conhecimento que fazem parte da nossa vida. Porém, eles nos conduzem de acordo com os parâmetros pré-estabelecidos, muitas vezes não nos permitem ser protagonistas na construção dos nossos conhecimentos. Se a filosofia mantém com a mitologia, a religião e o senso comum relações muito vezes, perdão, com relações muitas vezes conflituosas de negação, é em razão do panorama fechado que cada um deles apresenta. Há, porém, outras formas de conhecimento com as quais a filosofia apresenta grande afinidade, como a arte e a ciência, dadas as suas perspectivas sempre abertas e criativas. Fazer arte não é fazer filosofia nem ciência. Do mesmo modo, pensar filosoficamente não se confunde nem com fazer artístico e nem com teorizar científico. Mas, como veremos no próximo capítulo, suas atividades criativas, a filosofia, precisa dialogar constantemente com a arte e com a ciência para produzir seus conhecimentos. Da mesma forma, a ciência tem necessidade de diálogo com a arte e a filosofia para produzir suas teorias. E a arte tem como necessidade de componentes da filosofia e da ciência na criação de suas obras, para noção e compreensão e por aí vai. Basicamente, essa é a abordagem desse capítulo. Capítulo 3, a ciência e a arte, é um capítulo que eu trabalhei em duas partes, né? E eu acho que detalhadamente seria bom vocês darem uma olhada com calma. Mas, em modo geral, primeiro, entender a relação da arte com a ciência, o quanto já esteve tão próximos e, às vezes, nos dias de hoje, dá uma noção de que eles não podem estar em conjuntos, mas durante muito tempo esteve em conjunto. O livro dá um, o livro dá um sinal, por exemplo, das obras de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi pintor, escultor, poeta, músico, inventor, engenheiro, arquiteto, trabalhou com arte ao mesmo tempo com ciência. Ciência no sentido de entender a estrutura humana, por exemplo, a autonomia humana, engenharia, por aí vai. Pensamento científico, galera. Primeiro ponto. A ciência é um tipo de pensamento que investiga os fenômenos da natureza e cria conhecimento sobre ela por meio do processo de experimentação. É um conhecimento sistêmico e metódico. Sistêmico porque é organizado e procura relacionar as várias partes que compõem esse conhecimento, seguindo uma linha de raciocínio coerente. Metódico porque segue um caminho previamente concebido, um método para produzir esses conhecimentos utilizando ferramentas adequadas para a obtenção de um resultado. Isso significa que, antes de produzir um conhecimento científico, é necessário estudar também o método que deve ser aplicado. Essa é a síntese, né, da ciência, pensamento científico. Que vai falar sobre as etapas dos conhecimentos científicos, né? Como era a ciência na antiguidade, principalmente na antiguidade grega. Aí vai falar sobre a chamada ciência prática, ciência teórica. A ciência prática era muito vista na civilização egípcia, enquanto a ciência teórica era muito mais perceptível na civilização grega. Na ciência da natureza, segundo os gregos. A ciência é a natureza, a forma de como pesquisa, entender, foi através das grandes questões sobre a natureza.
Vale lembrar que a compreensão e a filosofia é sempre de perspectiva racional, não baseada em interpretações religiosas, né? Observando os fatos, a relação com a natureza. Em primeiro lugar, assim, qual foi um dos primeiros métodos? Né? Os primeiros métodos, os métodos racionalismo e empirismo. Né? O racionalismo é a compreensão simplesmente das interpretações de forma racional, e o empirismo é de que a ciência era pautada somente por tentar fazer o experimento, somente isso. Através do experimento que se daria o resultado. Aí vai ter os métodos de teoria, observação, formulação de uma hipótese, experimentação, generalização. E aqui é a estrutura da ciência, né? Como é que são as etapas da ciência. Primeiro observação, depois a formulação de uma hipótese, experimentação para ver se entra em choque ou se tem contradição sobre o que ele observou e das hipóteses que se estabeleceu, generalização para dar o resultado geral, e elaborações teóricas, modelos para tentar ajudar melhor o resultado da ciência. Então, basicamente isso, pessoal, esse capítulo. Aí, o bom é que esse capítulo está dividido em duas partes, vocês têm como darem uma estudada, darem uma olhada. E é importante vocês darem uma olhada, porque eu estou percebendo que ninguém está acompanhando praticamente, muitas poucas visualizações, muitas poucas pessoas assistindo o vídeo por completo. Isso é crítico, porque vai ter avaliação, lembre-se que você vai ser avaliado, lembre-se que o ano letivo não acabou e não vai acabar, vai continuar. Lógico que quando retornarmos vamos ter aulas presenciais normalmente, mas nós estamos tendo aula, pessoal. As videoaulas estão para isso, as avaliações vão acontecer, então por favor, acompanhe as aulas, preste atenção. Esse guia foi um guia breve, lógico, não posso me aprofundar, não posso ficar muito tempo, muitos minutos aqui, porque uma aula, videoaula não é a mesma coisa de uma aula presencial. A aula presencial ela é muito mais, apesar também de ser cansativa, segundo vocês, mas ela é ainda muito mais, é, a, a, eu acho que ela é muito mais, a, é, deixa a pessoa mais presa do que uma aula, videoaula, porque dependendo da videoaula, se ela for muito tempo, ninguém assiste o vídeo todo. Então é basicamente isso. Eu vou finalizar. Vejam a aula sobre o capítulo 3, a ciência e a arte. Façam as atividades, prestem atenção na correção, façam com atenção a prova, as questões objetivas, leiam com atenção. Então é basicamente isso. E até mais. Tchau, tchau.